Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo Deluca em mais uma videoaula, desta vez sobre propriedades mecânicas do músculo. Bom, vamos falar rapidamente então sobre as principais propriedades mecânicas do músculo, né? Um assunto primordial para nós entendermos como que o músculo se comporta assim que ele recebe tensão, assim que tem uma força aplicada sobre ele. Bom, esse músculo é considerado um material viscoelástico e viscoelasticidade seria uma deformação recuperável, ou seja, materiais viscoelásticos têm a capacidade de se deformarem a uma taxa constante, independentemente da velocidade com que a força é aplicada. Ou seja, eu vou aplicar uma tensão no músculo, vou estar aplicando uma força no músculo. Vamos imaginar então um alongamento. Eu estou realizando um exercício de alongamento, está aplicando tensão axial no músculo, né? Uma tração está sendo aplicada no músculo. Então, o músculo está se alongando e os elementos contráteis, os filamentos de actina e miosina, eles estão passivos, eles estão ligados e eles estão oferecendo uma resistência ao alongamento. Tá? Então, como essa propriedade viscoelástica significa que o músculo é um tecido elástico, ele tem a capacidade de se alongar, de mudar o seu comprimento assim que ele recebe uma tensão. Então vamos imaginar um elástico, quando a gente puxa ou a gente traciona um elástico, ele aumenta de comprimento, tá? Então ele é um tecido elástico, ou seja, eu aplico força, ele aumenta de comprimento. E quando eu deixo de aplicar força, ele volta rapidamente ao seu comprimento original. Esse é um tecido elástico. O músculo ele não é um tecido somente elástico, ele é um tecido viscoelástico. Por quê? Porque ele apresenta viscosidade, ele não volta rapidamente ao seu tamanho original. Ele demora para voltar ao seu tamanho original após ter recebido uma força. Ou seja, quando nós realizamos exercícios de alongamento, o músculo ele se alonga, então ele tá demonstrando aí a sua propriedade elástica, só que ele não volta ao tamanho original de forma rápida, ele volta de forma gradativa. Por quê? Porque a matriz extracelular, tá, do músculo e os elementos e o tecido conjuntivo que envolve o músculo, eles apresentam propriedades histológicas, tá, que são viscosas. Elas apresentam assim uma fricção entre elas e fazem com que o músculo não retorne ao tamanho original de forma tão rápida. Então, por isso que após exercício de alongamento, o nosso músculo, nós temos a sensação de na verdade, apresenta maior amplitude de movimento, enfim, apresenta sim maior alongamento muscular, justamente por essa propriedade viscoelástica do músculo. Se nós viermos aqui para esse gráfico, a gente vê bem como que se manifesta essa propriedade viscoelástica do músculo. Aqui, se eu aplico uma tensão, a tensão aqui por enquanto é baixa, mas já tem uma grande deformação, tá? Vamos pensar num músculo aqui, tem uma grande deformação com uma baixa tensão, por quê? Porque aqui os elementos contráteis eles estão sobrepostos. E somente os elementos contráteis eles não oferecem grande resistência, não oferecem tão grande resistência a essa deformação, a essa tensão. Então o músculo ele deforma, ele aumenta de tamanho, de comprimento, né? Mesmo com a baixa tensão, justamente pelo fato de as pontes cruzadas de actina e miosina não oferecerem tanta resistência nesse caso. Imaginemos agora que os filamentos de actina e miosina não conseguem mais estar sobrepostos porque o músculo está alongado. Lembram então que quando eu alongo muito o músculo, os filamentos de actina e miosina não estão mais sobrepostos, e aí quem entra nessa quem passa então a oferecer essa resistência ao alongamento passa a ser o tendão, a unidade
músculo, tendão, tecido conjuntivo, que envolve o músculo, que é ligado ao tendão. E o tendão ele é um tecido muito mais rígido. Ele oferece muito mais resistência à tensão, ao alongamento, do que o músculo propriamente dito. Mas não dá para a gente separar músculo e tendão. Então, por isso que a gente apresenta esse gráfico aqui de como que se comporta a unidade músculo-tendão durante um alongamento para representar esse comportamento viscoelástico do músculo. Então, nessa fase 1 aqui, o músculo apresenta uma grande deformação. Depois, a tensão aplicada começa a aumentar e a deformação ela aumenta, mas de forma não tão gradativa. Essa fase 2 aqui é uma região elástica, então, apresenta uma certa proporção entre aumento de tensão e aumento da deformação. Então, aplico mais tensão e o músculo vai se deformando mais, vai se alongando mais. Só que chega um ponto que a tensão aplicada chega num ponto onde a deformação começa a aumentar demais, ou seja, seria um ponto tido como ruptura. Então, está aqui, né, uma região plástica. Na verdade, o músculo não é um tecido plástico. Tecido plástico, o nome já diz, vamos imaginar um saco plástico, onde eu vou aplicando tensão, eu vou esgaçando esse plástico. Em determinado ponto, se eu soltar o plástico, ele volta ao tamanho original, mas determinado ponto de tensão, esse plástico não retornaria ao tamanho original e ficaria, então, deformado, né, de maneira irreversível e ele apresentaria uma ruptura ou ficaria deformado, ficaria alongado de forma irreversível. E o músculo, a mesma coisa, aqui a unidade músculo-tendão. No caso, a partir desse ponto, ele apresenta uma região plástica, onde ele não seria possível reverter e apresentaria possivelmente uma ruptura. Mas o músculo e o tendão, a unidade músculo-tendão, não é considerado um tecido plástico, tá? Porque senão ele entraria em ruptura. Tá? Bom, pessoal, seria isso. No próximo vídeo aula nós vamos falar sobre rigidez muscular. Um abraço e até a próxima aula.